ainda que a figueira não floresça. Você sabe o significado dessa expressão? Bom, se não sabe, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque o resultado da análise de hoje pode te surpreender. Será que a canção de Samuel Messias, Todavia Me Alegrarei, é um louvor bíblico? Bom, eu sou Eric França, sejam bem-vindos ao canal Louvor Bíblico. Bom, gente, antes de começar, eu preciso dizer que no canal Louvor Bíblico nós não julgamos a canção, nem julgamos a letra ou talvez até mesmo o compositor. Aqui nós estamos para analisar as letras das canções, para saber se elas são ou não um louvor bíblico. E na análise de hoje vamos analisar essa canção muito bela, por sinal, do cantor Samuel Messias, intitulada Todavia Me Alegrarei. Então, sem mais delongas, o início da canção diz assim: Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Bom, já no início dessa canção, o autor, o cantor, já dá início ao louvor a Deus. Se você já nos acompanha aqui no canal, já aprendeu. Mas se você chegou agora e não conhece ainda aqui nosso canal, você já vai aprender agora o significado de louvor. Louvor é igual a elogio. Portanto, se você quiser louvar a Deus, é apenas você elogiar. Elogie seus atributos, suas qualidades, seus feitos, através da música, do louvor, através da dança, de poesia. Então, todas as formas de elogio é um louvor. Então, se você elogiar a Deus por qualquer meio, de qualquer maneira, você vai estar louvando. E é exatamente isso que o autor faz já no início da canção, ao dizer, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O que o autor quer dizer aqui? Que o controle está nas mãos de Deus, não importa a circunstância, não importa os problemas à nossa volta. Deus está no controle. E quando eu falo Deus está no controle, eu estou elogiando um atributo chamado soberania, certo? Um atributo que às vezes a gente tem deixado de lado. E às vezes a gente pensa que é dono da verdade, a gente pensa que está no controle das coisas, quando na verdade não temos controle de absolutamente nada em nossas vidas. Pelo contrário, Deus está no controle de tudo, por mais que às vezes parece que Deus está distante, mas não. Ele está sempre com os olhos atentos a tudo que acontece e nada sai do seu controle. E a letra continua assim: O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Bom, esse trecho o cantor tirou do Salmo de número 30. A gente conhece, essa frase é muito conhecida, já existem várias e várias canções com essa frase, né? E eu vou ler esse salmo para a gente entender o contexto que Davi, o grande rei Davi, foi que escreveu esse salmo, o contexto no qual essa frase está inserida. Afinal de contas, a gente não pode apenas considerar um verso, né? A gente precisa considerar o contexto inteiro do salmo. Então eu vou ler esse salmo para você entender melhor. E deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o salmista Davi, novamente, mesmo com essa frase, ele elogia a Deus. Então ele orienta o povo de Israel a falar: olha, louvem ao Senhor, porque a sua ira pode durar um determinado tempo, mas o seu favor dura a vida inteira. Então Davi está falando aqui da eternidade do nosso Deus, né? Diante da nossa fragilidade, das nossas limitações. Então ele diz: olha, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem logo pela manhã, né? E o autor da canção ainda termina essa frase dizendo: eu creio.
Então é preciso crer nessa promessa de Deus feita através do nosso grande rei Davi. Então o cantor continua dizendo bem assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bom, gente, esse parágrafo que lemos agora, ele é muito conhecido, muito já explorado no meio gospel, várias músicas já têm essas expressões, ainda que a figueira não floresça, enfim. E Samuel Messias explorou muito bem, mas eu quero entender com vocês aqui o significado dessas expressões, de onde veio, quem escreveu, tá legal? Então, essas expressões aqui, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, etc., faz parte da oração de Abacuque. Está registrado no 3º capítulo do seu livro, certo? Nós não vamos ler toda a oração de Abacuque, eu vou apenas destacar a partir do verso 17, onde estão essas frases, e nós vamos entender qual o contexto que o profeta escreveu isso, em qual momento, o que estava acontecendo naquela ocasião, e a gente vai entender um pouco, claro, de forma bem resumida, o que significam essas expressões. O texto diz bem assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Bom, no início da oração, você vai pegar a sua Bíblia aí, a Sociedade Bíblica do Brasil coloca o seguinte texto: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Então, em alguns vídeos anteriores, nós já aprendemos que é possível louvar a Deus sem precisar cantar. Se você perdeu esse vídeo, só clicar aqui no card que você vai poder aprender. Hoje nós vamos aprender com o profeta Abacuque como louvar a Deus em nossas orações, como cantar sob forma de oração, ou até mesmo o inverso, como orar sob forma de canto. É isso que nós vamos aprender com Abacuque a partir do verso 17, tá certo? Então, primeiro nós vamos entender o contexto original do texto, para depois transportar para os dias de hoje. Só assim nós vamos entender o que significa essa letra da canção, para a gente poder cantar de forma consciente, saber o que a gente está cantando, não apenas cantar por cantar. Nós não podemos simplesmente chegar num culto e cantar por cantar só porque a letra está lá. Não, nós precisamos entender o que estamos cantando. E somente assim a gente vai poder adorar a Deus de forma consciente e da forma que Ele deseja ser adorado, ok? Então nós vamos começar pela figueira. O que significa ainda que a figueira não floresça? Bom, eu quero te lembrar do texto que está lá em Mateus, capítulo 24, quando Jesus diz bem assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Bom, naquela época a sentença era a seguinte: se a figueira floresce, então eu sei que o verão está chegando, ou seja, dias melhores estão se aproximando. Se a figueira não florescia, era porque os dias bons, o verão, estavam longe de chegar. Então, quando Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, é como se ele estivesse dizendo assim, ainda que eu olhe para o horizonte e não vejo perspectiva nenhuma de melhora, eu não vejo solução nenhuma, ainda que eu olhe para frente e me sinta como se eu estivesse num túnel sem saída, é mais ou menos assim. E às vezes a gente se sente assim, né? A gente olha para frente, olha para o nosso futuro e a gente não vê perspectiva nenhuma, a gente não tem esperança de dias melhores. É sobre exatamente isso que Abacuque quer dizer. Vamos seguir. E não haja fruto na vide. Vamos falar agora rapidamente da videira. A videira
produzia a uva, certo? E a uva, por sua vez, produzia, naquela ocasião, o vinho. Você sabe que o vinho, naquela época, representava alegria. Onde tinha festa, tinha que ter vinho, certo? Então, faltou o vinho, faltou alegria. Então, qualquer tipo de comemoração, foi por isso que Jesus, o seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. Porque sabia que, acabando o vinho para aquele casamento, poderia acabar até mesmo o próprio casamento. Seria uma vergonha sem precedentes. Então, o vinho, naquela época, representava a alegria. Então, o que Abacuque quis dizer com essa expressão? Ele quis dizer mais ou menos assim: ainda que a alegria me falte. Porque a gente sabe que existem momentos que a gente não tem um mínimo de alegria. A gente olha para as circunstâncias ao redor, né? E a gente se sente tão acuado, a gente não tem nem vontade de sorrir. A gente não tem alegria de viver, a gente olha, eu não tenho vontade, né? E é isso que, é mais ou menos isso que Abacuque quis dizer. Vamos seguir. Bom, vamos falar agora da oliveira. A oliveira produz azeitona. E a azeitona naquela época produzia o azeite, né? E o azeite, esse azeite, ele era usado em várias coisas. A primeira dela era no próprio óleo da unção, né? O óleo sacerdotal e tudo. Então, era usado para isso, né? Para ungir o rei, né? Era preciso de óleo. Esse óleo era extraído da azeitona que vinha da oliveira. Era também usado para poder acender as lamparinas, né? Que era usado na época. E também era usado na produção de sabão, certo? Então, imagina, se faltasse a azeitona, não era possível produzir o azeite. E sem o azeite, não era possível fazer a unção, certo? Que naquela época tinha um simbolismo muito grande, representava autoridade, representava a unção de Deus, certo? Então, e quando Abacuque diz isso, é como se ele quisesse dizer assim: ainda que o poder de Deus falte na minha vida, ainda que a unção me falte, ainda que eu não tenha a capacitação de Deus na minha vida, e ainda mais, ainda que haja luz nos meus caminhos, uma vez que o azeite também era usado para iluminação, né, dos lampiões, etc. Então, é como se o profeta dissesse: ainda que me falte luz, ainda que eu me sinta na escuridão total, né? É isso que o profeta quer dizer. Vamos seguir. Ovelhas arrebatadas. Bom, na canção o autor não fala dessas ovelhas, mas o texto diz, então vamos mencioná-la rapidamente aqui. Qual a importância da ovelha naquela época? Bom, a ovelha tinha a finalidade, ele era aproveitado principalmente a lã. E a lã era aproveitado para fazer as roupas, né? Era o vestuário, além da própria carne da ovelha que também era consumida. Então, era mais ou menos assim que Abacuque queria dizer: olha, ainda que me falte até mesmo a roupa do corpo, ainda que eu não tenha condições de me sustentar de forma adequada, ainda que me falte a carne, ainda que eu me sinta sozinho, uma vez que as ovelhas faziam companhia ao seu pastor. Então, pastor sem ovelhas não é pastor, né? Então, às vezes, é como se Abacuque dissesse assim: ainda que eu me sinta sozinho, solitário, ainda que todos fossem arrebatados, eu me sentisse sozinho, certo? Seguindo, a falta de mantimento, né? No texto também fala disso. Então, é o mantimento básico. Então, ainda é como se Abacuque dissesse: ainda que me falte o pão, ainda que me falte o arroz, o feijão, a mistura, o café da manhã, ainda que eu não tenha emprego para trabalhar e conquistar o meu pão de cada dia. É isso que Abacuque quer dizer. Bom, então, o que Abacuque quis dizer nesse parágrafo da sua oração, que o autor colocou parte desse trecho em sua canção? Então, quando eu canto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, é como se eu dissesse mais ou menos assim: ainda que eu não tenha perspectiva de dias melhores,
ainda que a alegria me falte, ainda que me falte o poder de Deus, ainda que me falte a capacitação, ainda que me falte a unção e eu me sinta na escuridão, ainda que eu me sinta sozinho, sem roupa, sem o básico, ainda que me falte o pão de cada dia, ainda que me falte o arroz e o feijão, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. É como se Abacuque quisesse dizer o seguinte: a minha alegria não vem de nada disso. A minha alegria vem de Deus unicamente. Eu não preciso da comida para ficar alegre, eu não preciso de roupa para me alegrar, eu não preciso de nenhum artifício externo para me sentir feliz, para me sentir alegre, porque a minha alegria vem de Deus. Então, é isso que nós, como cristãos, precisamos aprender, que a nossa alegria precisa vir de Deus, porque às vezes a nossa alegria é condicionada aos momentos que nós estamos passando, ao que temos ou não na mesa, ao que Deus faz ou deixa de fazer, não é verdade? Mas a nossa alegria precisa vir unicamente de Deus, independente do que a gente esteja passando. Então podemos terminar essa análise com as primeiras frases dessa canção, que diz: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Bom, se você gostou dessa análise, deixe aí seus comentários. Se você não gostou e tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Coloque nos seus comentários, que eles são muito bem-vindos. Aproveite para se inscrever no nosso canal, porque você não pode perder as próximas análises que virão por aí. O YouTube vai te notificar se você se inscrever no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe, te vejo no próximo vídeo. Eu sou Eric França e você acabou de assistir mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Deus te abençoe e até a próxima.